Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale diretamente a cada coração. Que esse tempo seja totalmente dedicado a Ti e que nós possamos aprender de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos iniciando hoje um novo trimestre, cujo tema será os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um texto de fácil compreensão. Como o evangelista ele está seguindo Jesus, o texto ele vai estar focado nas ações de Jesus. Seu objetivo é apresentar a identidade de Jesus e a sua missão. Marcos é o menor dos evangelhos e também o mais antigo deles. Mesmo assim, Marcos cita 31 versículos sobre milagres não abordados nos outros evangelhos. Ele vai se ater à vida adulta de Jesus, citando, por exemplo, João Batista, que é primo de Jesus, como seu precursor, e linkando Jesus com o Messias apontado por Isaías. Serão descritos os ministérios de pregação, ensino e milagres de Jesus até a sua morte, ressurreição e ascensão. O evangelista Marcos ele foi um dos discípulos de Jesus. Mais tarde se torna um ajudante de Paulo e Barnabé, de quem era parente. E mesmo tendo se separado de Paulo em sua primeira viagem missionária por certas desavenças, Paulo há de reconhecer o amadurecimento de Marcos e o considera um cooperador do Evangelho. Isso quando Paulo já está preso em Roma. Após essa breve introdução sobre o autor e o seu Evangelho, vamos à nossa lição. O título da lição de hoje, o início do ministério de Cristo. O assunto central do Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 8. Marcos 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos aqui inicia o seu texto apresentando o tema central do seu livro, a mensagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vejamos algumas marcas do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Primeiro, ele prega com base bíblica. Marcos capítulo 1, versos 2 e 3. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Vós do que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Marcos estava fundamentado nas verdades da palavra de Deus. Segundo, prega o batismo por arrependimento. Verso 4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O verdadeiro evangelho é aquele que denuncia pecados, que aponta para o arrependimento. Nesse contexto, o batismo ele deve ser um ato consciente daquele que reconhece os seus pecados e demonstra, então, publicamente que nasceu de novo. Romanos capítulo 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Terceiro ponto, ele prega sem ostentação. Verso 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelos, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ainda que a figura do pregador aqui, de João Batista, ela não fosse uma figura agradável, vistosa, ostentosa, a mensagem do Evangelho ela é poderosa e está além das aparências. Quarto, ele prega a Cristo. Verso 7. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de nem curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. João ele concentrava a mensagem do Evangelho naquele que viria, Jesus. O foco não era o pregador, mas era Jesus. Mesmo João sendo conhecido naquela época, ele se coloca como indigno até de desamarrar as sandálias de Cristo,
reconhecendo a importância de Cristo, a sua dignidade. O Evangelho ele deve sempre ser cristocêntrico. Esta deve ser a nossa mensagem. Devemos sempre apontar para Cristo. Quinto, a mensagem do Evangelho prega uma vida em ação pelo Espírito Santo. Verso 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A proposição do Evangelho é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Na conversão, então, Jesus batiza com o Espírito Santo, que é um selo para os que são seus. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A importância do batismo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 13. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O batismo de João ele tinha a marca do arrependimento. Esse era o quesito primordial para o batismo. Mateus capítulo 3, verso 6 diz: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O batismo é algo tão importante que o próprio Jesus fez questão de ser batizado. Não porque tivesse algo a se arrepender, pois nós cremos que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus, de modo que ele era perfeito, era sem pecado. Mas Jesus é batizado visando a confirmação pública do ministério de João Batista e também por simbolizar a razão do seu ministério, a morte e ressurreição. Após seu batismo, Jesus é levado ao deserto, conduzido pelo Espírito Santo e é então tentado por Satanás, nos ensinando que o caminho para vencer as tentações está na palavra de Deus. Particularidades do Evangelho do Reino. Marcos capítulo 1, versos de 14 a 20, eu lerei os versos de 14 a 18. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Bom, o Evangelho do Reino é novo. Ele apresenta uma proposição nova para a vida, com valores inegociáveis, princípios divinos e ênfase na eternidade. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Outra característica, a graça. Ao chamar pecadores ao arrependimento, não há ninguém que seja merecedor da salvação. O Evangelho do Reino é um evangelho de graça, dom gratuito de Deus. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Outro ponto, a dependência. O reino de Deus ele não tem a ver com mérito, mas tem a ver com dependência de Deus, entendendo que todas as coisas provêm dele. A comunhão entre o homem e Deus, ela é proposta pelo próprio Deus. Salmo de número 100, verso 3. Reconheçam que ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. A urgência. Não há tempo a perder. O arrependimento é algo para hoje. Deve ser imediato. Isaías capítulo 6, verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me. Ao ouvir a voz do Senhor, a nossa resposta deve ser de segui-lo prontamente. Vocação. Cada um tem uma vocação no reino de Deus, um chamado específico. Ninguém deve ser
autossuficiente. Ninguém deve promover o seu próprio ministério. O Senhor é quem nos chama e quem nos capacita. Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Supremacia de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 34. Marcos ele vai enfatizar a supremacia de Jesus sobre os mestres da época. Verso 22. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus ensinava a palavra com propriedade, mais do que todos os mestres da sua época, de modo que todos se maravilhavam. E a supremacia de Jesus também está sobre os espíritos imundos. Versos 24 a 26. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. E o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Os próprios espíritos imundos reconhecem a autoridade de Jesus e o seu poder. Tudo que causa tormento espiritual deve ser submetido ao senhorio de Cristo, pois ele tem toda a autoridade. Mateus capítulo 28, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E ainda sobre a supremacia de Jesus, sobre as enfermidades físicas e emocionais. Marcos capítulo 1, versos 30 e 31. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus tem poder para curar todos os doentes segundo a sua soberana vontade. Mateus capítulo 4, verso 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus e a oração. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 35 a 39. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus valorizava a oração, fazendo desse momento não apenas uma prática litúrgica, mas encontros com o Pai. Ele se levantava de madrugada para orar, mostrando que, apesar de muitas atividades, de ter um dia lotado de atividades, ele priorizava a oração. Somente após orar, ele saía então para a sua prática ministerial. Precisamos cultivar uma vida de oração. A compaixão de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 44 e 45. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele, e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha gente a ele de todas as partes. A compaixão de Jesus pelos pecadores é a marca nítida do seu ministério. Diante daquele leproso, Jesus estendeu a mão e o tocou, purificando então aquele leproso daquele mal. E assim como Jesus estendeu a mão àquele leproso e o curou, ele estende a sua mão a cada um de nós para nos curar do pecado e nos purificar. O pecado, ele causa separação uns dos outros e de Deus, mas é por isso que Jesus se tornou um de nós, para mudar a vida dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14.
aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, assim como Jesus é o assunto central do Evangelho de Marcos, ele deve ser o centro da nossa vida. Ele tem todo o poder, toda a autoridade e compaixão pelos perdidos. Ele nos ama e cuida de cada um de nós. Vivamos então segundo a sua vontade para a sua honra e glória. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Glorificado seja o teu nome, ó Pai, nesse tempo que dedicamos a estudar a tua palavra. Reconhecemos que toda autoridade vem de ti e nos submetemos a ela. Pai, agora eu peço que o Senhor nos conduza todos os dias segundo o teu querer, segundo a tua direção. Dá-nos sabedoria para a nossa vida diária, Pai, que possamos viver firmados sempre em Ti. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias nas nossas necessidades. E assim te damos toda a honra e toda a glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva a compaixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém, uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é o grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos. Vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.